Tragédia de Santa Maria faz governo repensar em atitudes e fiscalização mais intensa. Criciumense sobrevive no incêndio e estudante de Içara não vai à festa por motivos de saúde. Site da Câmara de Vereadores de Criciúma é invadido por hackers. E também, mais uma chance perdida para o Criciúma. No clássico, tudo igual e um pontinho para cada um. Essas e outras notícias você confere agora no Informe Região. Boa noite. O Brasil está em choque devido ao acontecido na madrugada de domingo na cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Centenas de jovens entre 18 e 25 anos perderam suas vidas no incêndio de uma casa noturna e colocaram um ponto final em um sonho interrompido. O fato deixou as pessoas, mesmo que distantes e sem parentesco ou proximidade alguma das vítimas, inconformadas com a situação. A tragédia de Santa Maria é a segunda maior tragédia com pessoas em ambientes fechados no país e a terceira maior do mundo. O dia 27 de janeiro de 2013 ganhou repercussão mundial. A madrugada de domingo ficou marcada para centenas de famílias. O incêndio em uma casa noturna em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, resultou na morte de 232 pessoas. A grande parte das vítimas era estudante de uma das maiores universidades federais do país. Segundo informações dos bombeiros, o fogo iniciou por volta das 2h30 durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, que utilizou de sinalizadores para uma espécie de show pirotécnico. Testemunhas afirmaram que faíscas de um equipamento atingiram a espuma do isolamento acústico no teto da boate, dando início ao fogo que se espalhou pelo estabelecimento em poucos minutos. O comando do Corpo de Bombeiros da região central do Rio Grande do Sul afirma que o alvará de funcionamento da casa noturna estava vencido desde agosto do ano passado. A polícia deteve na manhã de hoje um dos donos da boate Kiss e 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira. O vocalista e o responsável pela segurança do palco da banda foram detidos na cidade Mata, a 82 quilômetros de Porto Alegre. O outro proprietário da casa noturna também teve prisão temporária decretada, mas ainda não foi localizado pela polícia. Ele é considerado foragido. Eles tiveram pedido de prisão temporária de 5 dias decretada pelo juiz Regis Bertolin. O dono da boate Kiss também negou que tenha ordenado aos seguranças que impedissem a saída dos jovens da festa na hora que o fogo começou. Assim como também negou ter retirado do local o computador que armazenava as imagens gravadas pelas câmeras de segurança da boate. O número total de pessoas que estavam no interior da boate Kiss ainda é desconhecido. O local tinha capacidade máxima para 1.000 clientes. No entanto, o Corpo de Bombeiros acredita que um número maior estava dentro da casa noturna, chegando perto de 1.500 pessoas. O caso ganhou repercussão mundial, tendo destaque nos principais meios de comunicação do mundo, como nos sites da BBC de Londres, CNN, o jornal espanhol El País, os jornais argentinos La Nación e Clarín e New York Times dos Estados Unidos. Agora, no início da noite, Mauro Huffman, sócio da boate Kiss, se apresentou à polícia de Santa Maria. Só reforçando a informação, todos tiveram as prisões temporárias de 5 dias decretadas na madrugada de hoje pelo juiz Regis Bertolin. Bom, para debater sobre as questões de segurança pública, o que fazer na hora de um incêndio, quais as primeiras providências a serem tomadas e se as pessoas estão aptas a combater quaisquer tragédias, nós temos aqui no estúdio o engenheiro de segurança de trabalho Pedro Bossi Neto, Leandro Darós, que é funcionário de uma empresa de extintores, e o tenente Samuel Ambrosio, do Corpo de Bombeiros de Criciúma. Tenente, de que forma que essa tragédia poderia ter sido minimizada em questão ao número de vítimas? São 232 mortos até agora. Bom, boa noite, Letícia. Boa noite aos telespectadores. E a única forma, a melhor forma para que fosse minimizado o evento, o impacto, seria realmente a prevenção. Então, pelas imagens que vêm sendo mostradas na televisão, nos sites, a gente vê que falhou realmente a prevenção no local. Então, principalmente a gente orienta sempre o pessoal que vai entrar, principalmente numa casa estranha, num local estranho,
sempre tente mentalizar a rota por onde ele está entrando, que vai ser a possível rota de saída dele também. Mas no caso lá da situação em Santa Maria, só tinha uma rota de saída, né? E o pessoal acabou tomando o caminho para o banheiro, não sendo a saída correta para o exterior da edificação. Leandro, existem 3 tipos, né, de extintores. De que forma utilizá-los? Até em Santa Maria, um dos seguranças tentou apagar o fogo, né, o início do fogo usando um extintor e acabou não dando certo. De que forma eles devem ser utilizados? A informação que chega é que não funcionou, mas também não sabemos se ele utilizou da maneira correta. Existe um pino de uma trava que trava a válvula, que ela deve ser retirada. Talvez por causa do nervosismo, essa trava de segurança não foi puxada, talvez por isso o extintor não funcionou. É um modo de utilizar. Também existe a possibilidade de ele ter utilizado o extintor errado no material errado. Estava pegando fogo numa espuma e ele utilizou um extintor de pó químico, que não é aconselhado para esse tipo de fogo. Deveria ser um de água, que age na profundidade desse material. Então, talvez essa situação tenha que ser averiguada. E de que forma averiguar esse princípio de fogo? Antes da pessoa utilizar o extintor, ela deveria saber qual é a origem desse fogo. Como que ela averigua, né? Quais são os primeiros momentos de se ver que o fogo é de determinada coisa? Tem que se apagar com água, tem que se apagar com pó? Isso é feito. A pessoa tem que ter um treinamento antes, saber como utilizar o extintor, como mexer, para que serve cada extintor. Por exemplo, um extintor de água, de maneira nenhuma você deve usar na eletricidade. Cada extintor para a sua classe de incêndio. Então, talvez a pessoa que pegou o extintor, acho que fogo é fogo, pegou o primeiro que viu na frente e tentou combater com um extintor errado. Por ser numa boate, como a gente trabalha no dia a dia aqui em Criciúma também, faz esse serviço para as boates da região, na maioria das festas passa o pessoal, não tem respeito com o extintor de incêndio e acabam deslacrando e dando uma pequena acionada no extintor que fica despressurizado. Quando precisar utilizá-lo novamente, também não vai funcionar, exatamente por isso. Sr. Pedro, o senhor que é engenheiro de segurança de trabalho, analisando um local com uma aglomeração de pessoas, o que se fazer na hora, o que é indicado para as pessoas que trabalham no estabelecimento para tentar evitar uma tragédia tão grande? Boa noite, Letícia. Boa noite, telespectadores. Letícia, para a ocorrência de um acidente, envolve vários fatores, né? Mesmo um princípio de incêndio, a mesma coisa. Tá? A empresa KISS, ela é uma empresa privada, tá? E existe nós temos 35 normas de segurança do trabalho que devem ser seguidas, né? Então, todo aquele pessoal, funcionários diretos da empresa e os terceirizados que estavam lá, seguranças e outros prestadores de serviço deveriam estar treinados para um caso de uma ocorrência desse tipo. E também tem que fazer simulações, tem que ter... primeiro, o ambiente também tem que ser um ambiente próprio para isso, né? Porque para a ocorrência de um acidente são várias causas, né? Então, tem que ter a própria constituição do material que é construído. Hoje, por exemplo, lá está ocorrendo, na fiscalização hoje está buscando culpados, no entanto tem que fazer uma investigação e ver todas as causas que ocorreram, as medidas para se tomar para evitar esse tipo de ocorrência, né? Justamente como o senhor disse, é um que joga para o outro, até a questão dos seguranças. Onde que é feito um treinamento para que eles estejam aptos tanto a zelar pela segurança das pessoas que estão lá, quanto a manusear os instrumentos de segurança que estão no local? As normas de segurança do trabalho determinam isso, que todos os funcionários da empresa devem estar treinados para o uso de extintores, treinados para evacuar em caso de ocorrência, em caso de um acidente, em caso de um incêndio, né? E é a responsabilidade da empresa esse treinamento. E como envolve público externo, também tem
tem que fazer algum treinamento também, se utilizando da presença desse público externo para avaliar a eficiência desse treinamento, dessa avaliação. O tenente, então, fica a cargo da empresa de seguranças, que formadoras de segurança, dar esse treinamento a eles, e existe uma fiscalização em cima dessa empresa para saber se os seguranças dos locais estão aptos? Até ele pode falar a questão da cobrança. Existe uma legislação que a empresa, de acordo com a quantidade de funcionários, tem um padrão, tem que seguir, tem que ter um treinamento, tem que ter um número mínimo de pessoas em cada turno capacitados para utilizar os equipamentos. E existem empresas particulares que dão esse curso. O próprio Corpo de Bombeiros também dá o curso de treinamento. A gente uma coisa que é muito comum na vida das pessoas, principalmente para quem mora em apartamento, que sai às vezes no corredor do apartamento, tem lá o extintor e tem o hidrante de parede com a mangueira. Só que a maioria do pessoal não sabe usar. O Corpo de Bombeiros não pode ir lá e obrigar as pessoas a se reunirem num dia e fazer um treinamento. Geralmente essa deve partir dos moradores do edifício, do condomínio, se reunirem e agendarem e procurarem o Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros fará o treinamento com esse pessoal. Esses equipamentos que são colocados nos prédios para um princípio de incêndio, e pode sim ser usado pelos próprios moradores, controlar o incêndio já no início. Então, cabe aos moradores se reunirem, fazerem um grupo e procurar o Corpo de Bombeiros para fazer um treinamento. Agora, em relação à liberação dos alvarás, em locais com uma grande quantidade de pessoas, como supermercados, escolas, igrejas, baladas, casas noturnas, assim como no estádio Heriberto Wilson, a gente vê que todos os anos, antes do início da competição, faz-se uma vistoria para poder ver se o local está apto a receber essa quantidade de pessoas. De quanto em quanto tempo tem-se que se fazer uma vistoria para conseguir o alvará de funcionamento? Sim. O alvará ele já começa lá no projeto da edificação. Quando vai fazer o projeto, ainda não existe a edificação construída, só o projeto. Já vai ter que passar pelo Corpo de Bombeiros para ser analisado esse projeto, se os sistemas de segurança estão de acordo com as normas estaduais. Até para deixar lembrar que as normas são estaduais de segurança contra incêndio. A nossa aqui não é a mesma do Rio Grande do Sul. Então, passando o projeto sendo aprovado, está de acordo com as normas de segurança, vai para a parte de edificação, da construção da edificação. Terminou a edificação, vai voltar para o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vai fazer uma vistoria nessa edificação, e se tiver de acordo com um projeto, executado de acordo com o projeto, é dado o habite-se, que seria uma certidão de nascimento da edificação. Então, a partir daquele momento, ele está pronto para ser habitado, para ser ocupado aquela edificação. E depois, todos os anos, é feito uma nova vistoria e liberado o alvará de funcionamento anual. Em relação à lotação, existe para um número X de pessoa, o local tem que ter um número Y de saídas de emergência, com uma metragem da porta, existe uma norma? Existe também uma instrução normativa do Corpo de Bombeiros também, baseado num decreto estadual, que prevê a lotação máxima dos estabelecimentos de acordo com o número de saídas e o tamanho dessas saídas. São dimensionadas as portas, as saídas desse local, e é calculado o número de lotação máxima desse local. No caso de Santa Maria, 1.500 pessoas deveriam ter quantas portas de saída de emergência? Tem que ver a área também do local, a área da edificação. Eu não tenho esses dados em mãos, mas teria que ver a área da edificação e fazer esse cálculo, se realmente existia superlotação ou não. Geralmente, eu falo por Santa Catarina, não posso falar pelo Rio Grande do Sul, mas os locais são identificados, existe uma placa visível indicando o número de lotação máxima do ambiente. Eu vou fazer quando é uma edificação antiga, que já existe a edificação, o cálculo é feito ao inverso. Em vez de calcular, dimensionar o tamanho das portas, baseado no número que se quer colocar dentro de um ambiente, se faz ao contrário. Se calcula o número como a porta já está feita, se calcula a dimensão da porta e se limita, de acordo com o tamanho das aberturas, a lotação máxima desse ambiente.
Bom, para a gente finalizar, vou fazer uma pergunta para os três. Vocês acreditam que o brasileiro, acredito que também de uma forma geral, é uma falta de cultura buscar saber esses meios preventivos, porque todo mundo só avalia essas questões justamente quando ocorrem grandes tragédias como essa? É uma falta de cultura do brasileiro de querer saber antes do acontecido? Letícia, o tenente estava falando agora há pouco sobre treinamento em edificações. Põe 95% das pessoas que moram em prédio, nenhuma tem o hábito de, quando sair de casa, chegar na frente do extintor de incêndio e ler o rótulo. Que aquilo ali é um manual de como usar o extintor. A nossa empresa também já oferece até, de acordo com a quantidade de extintores a ser carregados, treinamentos grátis, como já foi marcado, já fomos até o local. Quem apareceu? A mulher do síndico, e o síndico chegou atrasado, né? Sendo que não tinha desculpa por pessoa ter compromisso, alguma coisa, porque passava, o pessoal saía para caminhar, saía para levar o cachorrinho para dar uma volta, e numa parte que eu considero importante, ser um treinamento de como utilizar o extintor em caso de emergência, não apareceu ninguém para o treinamento. O senhor acredita nisso, tenente, também? Deveria ensinar nas escolas, quem sabe? Com certeza. Até a questão, a falta de cultura ainda está associada ao investimento nesses materiais, nos equipamentos, que principalmente donos de empresas, indústrias, comércios, ainda estão vendo a segurança, essa questão de investimento em segurança como uma despesa, e não como um investimento na segurança. Quando o bombeiro passa para fazer a cobrança desses materiais, do equipamento, não, precisa de mais extintor ou de uma rede hidráulica, eles ainda encaram isso como uma despesa para a empresa e não como um investimento em segurança. A cultura ainda está sendo essa, infelizmente. E para o senhor? Eu concordo com o que o tenente falou, e vocês podem até observar que ali era uma cidade universitária, onde tinha vários universitários que estavam saindo para o mercado de trabalho e não tinham nem preocupação com a saída de emergência, com a sua própria segurança, nem os promotores, né? E a mesma coisa ocorre nas empresas. O pessoal se forma nos cursos superior, curso técnico, são aprovados aptos para fazer projetos e chegam nas empresas e não tiveram sequer conhece que existem normas de segurança do trabalho, não tiveram conhecimento nenhum sobre segurança dentro da faculdade ou da escola técnica que participaram. Isso é uma verdade, uma coisa bem prática, comum na nossa cultura. Nossa cultura. Bom, eu quero agradecer ao Tenente Samuel Ambrósio, do Corpo de Bombeiros de Criciúma, ao engenheiro de segurança de trabalho, Pedro Bossi Neto, e também ao Leandro Darós, que é funcionário da empresa de extintor, que nos atendeu prontamente hoje, vindo aqui, se disponibilizaram a tirar todas as dúvidas e debater essa tragédia que aconteceu em Santa Maria. Um criciumense sobreviveu à tragédia de Santa Maria. A mãe fala emocionada sobre poder ter o filho vivo e ver a continuidade de seus sonhos. A tragédia que aconteceu na casa noturna de Santa Maria deixou dezenas de pessoas mortas e a cada momento aumenta o número de pessoas feridas. Apesar dessa madrugada de terror, Dona Valdete tem um sorriso estampado no rosto de uma mãe que está tranquilizada em saber que o filho está bem. Me ligou, era às 6h25 da manhã. Me ligou falando: mãe, aconteceu uma tragédia aqui, né, na boate onde eu estava, mas graças a Deus eu estou vivo, eu consegui escapar, mas assim, foram muito mortos, eu passei por cima de muita gente, mãe, tem mais de 100 pessoas, mais de 100 pessoas mortas, a gente está agora no hospital, na Unimed, ele falou, porque o meu amigo inalou mais que eu, então eu estou aqui no hospital. Mas eu estou vivo, mãe. Mas eu tenho que agora ir para dentro, eu também inalei e preciso de medicação. O caso repercutiu em todo o mundo. O garoto Moisés era uma das mais de 1000 pessoas que estavam na Boate Kiss no momento do incêndio. Felizmente, ele conseguiu escapar e se salvar. Estavam um correndo para lá, um para cá, e eles então correram para um lado, que deu certo, que sairia na porta, né? Então, assim, foi bem difícil, mas até então ali já muitas pessoas já estavam caídas, já estavam sufocadas, já estavam no chão, ele já teve que passar por cima das pessoas, teve que
passar e engalar em alguma e correr, porque ele também estava sufocado, também já estava ficando sufocado, e tinha um amigo dele que estava ficando pior que ele ainda, então eles correram muito até ultrapassar a porta e sair para fora. E quando ele achava que parece que não ia mais conseguir respirar, ele conseguiu passar a porta. Diante da tragédia divulgada a todo momento pelos meios de comunicação, fez com que toda a família ficasse aflita. A mãe Valdete, mesmo tendo conversado com o filho mais cedo, não conseguia acreditar que estava tudo bem. Quando eu consegui falar com ele, que ele falou alô, eu falei, filho, que bom escutar a tua voz, que eu não acreditava, parece, mesmo ele tendo me ligado de manhã, depois a gente vê que toda aquela cena na televisão, a gente não estava acreditando que ele estava vivo, né? Então, quando chegou uma hora que ele ligou, que a gente escutou a voz, que eu conversei com ele, aí realmente consegui passar aquela tensão, parei de chorar, que eu estava com o olho inchado. Moisés tem apenas 23 anos e mora em Santa Maria há 2 anos e meio. Está lá em busca de um sonho, ser engenheiro elétrico. Para alcançar seu objetivo, teve que deixar para trás os familiares e amigos. Através das redes sociais, Moisés pôde tranquilizar a todos. Em uma das mensagens, ele agradece por estar vivo e diz: tia, foi horrível presenciar tudo isso, mas graças a Deus consegui sair e estou bem. Agora é orar pelos amigos que não voltam mais. Já em outra mensagem, Moisés agradece a preocupação dos amigos e tranquiliza a todos dizendo que está tudo bem e conseguiu sair da festa. Diz ainda que tudo aconteceu muito rápido, agora lamenta a perda de amigos. A felicidade da mãe é por saber que seu filho está vivo, mas se coloca no lugar dos familiares que não puderam ter o mesmo consolo. Não, a gente não sabe nem que palavra dizer, se é sorte, o que é, porque a gente dizer sorte até fica muito, uma coisa muito, querendo dizer demais sorte, as outras mães não tiveram sorte, né? Então a gente nem sabe o que é, Deus livrou, eu só sei que o meu filho, Deus livrou, pena que os outros, né? Os outros não conseguiram ter essa sorte, né? Mas graças a Deus eu tive essa sorte. Dona Valdete ainda não vê a hora de abraçar o filho e lamenta pelas dezenas de jovens que morreram no desastre. Nossa, é um alívio, eu tô louca para dar um abraço nele, né? De perto. Né? Então tenho muito sentimento pelas mães, pelas outras mães que estão lá, meu Deus, que Deus dê conforto, nisso nada tem, mas Deus possa consolar, possa acalmar os corações das mães, que é muito difícil, porque são tudo meninos da idade do meu, que é 23 anos, 22, 21, então tudo crianças, né? Então tudo com sonhos, todos eles o mesmo sonho do meu. O Moisés deu entrada no hospital hoje pela manhã para a realização de exames, pois todos os envolvidos no incêndio estão sujeitos a desenvolver qualquer tipo de doenças respiratórias após inalar a fumaça. Este procedimento é preventivo, mas ele encontra-se em observação no pronto-socorro da cidade, sem previsão de alta. Bárbara Barros Barbosa é moradora de Içara, mas estudante de jornalismo em Santa Maria. Por motivos de saúde, ela não foi à festa. Ela explica como funcionava as portas de saída de emergência e relata o clima na cidade após todo o tumulto. A Boate Kiss, para quem não está a par, não entende, ela tem 2 entradas. A primeira entrada, ela dá acesso a como se fosse uma antessala, em que o pessoal dá comanda, revista bolsa, e tem corrimões de ferro que organizam o pessoal. E depois sim tem uma segunda porta que dá acesso à boate. Essa entrada era a única entrada, a única saída, não tinha saída de emergência. E não era uma entrada muito grande também, e o fato dos corrimões de ferro só dificultava mais ainda a passagem. A fumaça era preta e impossibilitava de ver um palmo à frente, então o pessoal ia seguindo o fluxo, se amontoando e um por cima do outro. Virou uma escadaria humana, né? E como a porta de entrada era muito próxima dos banheiros, muita gente confundiu a entrada com o banheiro e eu li pelo menos que 180 pessoas estavam dentro do banheiro e
A gente escutou que tinha marca de soco nas paredes, do pessoal tentando sair, inclusive do lado de fora, amigos, familiares, quebraram a marretada a entrada, fizeram um buraco na parte da frente da Kiss, no desespero de socorrer familiares e amigos, e muita gente também entrou, muita gente que tinha saído entrou de novo na boate para tentar salvar, acabou morrendo. Foram 5 caminhões retirando os corpos, esses 231 pessoas até agora. Foram 5 caminhões. O IML, o Instituto Médico Legal, não deu conta de tantos corpos, então foi transferido para o ginásio, no centro de esportivo municipal aqui. Era desolador, porque cada vez que entrava no Face, cada vez que tinha uma publicação, era uma foto de um conhecido, era uma foto de algum amigo, alguém que a gente conhecia, enfim. Eu perdi 6 amigos, 6 conhecidos. Todo mundo aqui em Santa Maria conhecia alguém, todo mundo não passou batido. Todo mundo conhecia alguém que estava lá dentro. A cidade está desolada, a cidade está perdida. Ontem a gente passava as pessoas chorando na calçada. Perdido, um cenário sem igual, um cenário de guerra mesmo. Todo mundo triste, todo mundo chorando, não tem... tentando comportar o outro, mas inevitável. Infelizmente, nem todas as pessoas tiveram a mesma sorte de Moisés e Bárbara. É preciso ver muitas pessoas morrerem para intensificar a fiscalização. Pensando neste acidente de grande porte, todo o Brasil ficará mobilizado em questões que envolvem a segurança pública. Em Criciúma, hoje nós contactamos vários órgãos competentes de segurança, porém eles preferiram não se manifestar, pois o prefeito interino Itamar da Silva marcou uma reunião para quarta-feira com todos os órgãos envolvidos para tratar de assuntos engajados nesta questão. A seguir, site da Câmara de Vereadores de Criciúma é invadido por hackers. E também, mais uma chance perdida para o Criciúma no clássico Tudo Igual e um pontinho para cada lado. Essas e outras notícias no próximo bloco. Que maravilha poder receber grandes bênçãos de Deus. Muitas pessoas gostariam de estar recebendo, mas isso não está acontecendo. E todos os questionamentos são feitos. Por que não recebo? A Bíblia Sagrada é clara quando diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Se você está disposto a mudar tudo isso, venha participar do curso Fé elaborado pelo missionário R.R. Soares. Na oportunidade, você receberá um sabonete consagrado. Serão 12 sextas-feiras nos horários das 9, 14 e 19 horas e 30 minutos. Curso Fé, na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Rua Miguel Patrício de Souza 300, bairro Próspera. Em Criciúma, a Igreja Internacional da Graça de Deus está de portas abertas para você e sua família. O pastor Edivaldo Martins e sua equipe de fé estão à sua espera. Terça-feira, a nossa linguagem é prosperidade. Reunião de prosperidade às 19h30. Quarta-feira, a família no altar de Deus. Reuniões às 9, 14 e às 19h30. Rua Miguel Patrício de Souza, 300, nos fundos do batalhão da Polícia Militar, bairro da Próspera. Igreja Internacional da Graça de Deus. Um lugar que faz diferença na sua vida.
Hoje, no quadro das eleições, nós vamos acompanhar o plano de governo e as propostas do candidato petista Fábio Brezola. Fábio Brezola e Arnaldo Matos são os candidatos do PT pela coligação Bom para o Brasil, Bom para Criciúma. Neste início de campanha, eles trabalham na articulação e criação de propostas para o plano de governo e, além dos programas de rádio e TV, apostam no corpo a corpo para a divulgação dos projetos. Por conta de ser uma campanha curta, a gente não tem tempo para errar. A gente tem que ser acertar o maior número possível de vezes, vamos dizer assim, né? Então o objetivo da gente é trabalhar bastante o corpo a corpo, e essa é uma coisa que a gente se identifica. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar na rua conversando com as pessoas. Essa é uma das coisas. Outra coisa que nós vamos investir também forte é na parte de mídias sociais, né? Isso é uma tendência, não tem como a gente fugir. A gente sabe que a comunicação entre as pessoas, elas estão indo muito nessa linha, né? A internet, ela está facilitando muito a vida das pessoas. Com o PT à frente da política brasileira, Brezola acredita deixar Criciúma com o mesmo destaque e crescimento nacional. Entre as principais propostas, os candidatos destacam um forte investimento em saúde, incentivo para a instalação de novas indústrias e construção de elevados e vias de ligação entre os bairros para a melhoria da mobilidade urbana de Criciúma. O desenvolvimento econômico é uma das coisas que a gente vai ter uma atenção muito especial. A saúde, né, e a mobilidade urbana. Eu acho que essa campanha ela vai pairar em cima disso. Por ser uma campanha curta, as propostas vão ter que ser eficientes, né? Nós não podemos ficar divagando. Criciúma precisa urgentemente ligar os dois lados da cidade, por exemplo, né? Criciúma tem a Avenida Centenário, ela corta os dois lados e nós vamos buscar de imediato já recursos no governo federal para fazer isso. Brezola acredita que a formação da chapa pura dará liberdade para a administração municipal e afirma que a estratégia de campanha da coligação será baseada somente em propostas. A gente percebe, claro, que a população está dando a resposta para uma via alternativa. Essa eleição ela tende a se polarizar, tende a ir para a briga. Eu sou da paz, eu sou uma pessoa tranquila, eu não quero entrar nesse campo, eu quero fazer, até porque o nosso tempo é curto, eu preciso ser propositivo, né? Eu quero mostrar propostas, mostrar projetos. Eu sou o candidato hoje que tem uma ligação com o governo federal, o único candidato que tem a ligação com a presidenta Dilma, direta, vamos dizer assim. Então é isso, a nossa campanha ela é propositiva, é para frente. Hackers invadiram o site da Câmara de Vereadores de Criciúma. Além de modificar algumas páginas do sistema, ainda realizaram publicações. A direção da Câmara de Vereadores busca um novo formato de site para que as informações tenham mais segurança. O site da Câmara de Vereadores de Criciúma foi invadido por hackers. Não há informações precisas sobre o tempo que os criminosos se manteram sob o comando do site. Eu pedi hoje pela manhã que eles me passassem o relatório até o final da tarde, né, para saber que horário foi que eles colocaram isso, se foi no sábado e a gente só percebeu no domingo, né? Então eles pediram para a gente que até o final da tarde estariam passando este relatório. No link de publicações legais, os invasores modificaram e adicionaram 3 publicações falsas. Outros links também foram afetados. Até primeiro momento, assim, quando eu conversei hoje de manhã com o pessoal, eles disseram assim, ó, que não tinham mudado nada, né? Que não tinham alterado algum documento, né? Eles disseram que não, que só foi incluído algumas publicações de janeiro, né? Em janeiro a gente não teve nenhuma publicação aqui na Câmara. Essas publicações foram feitas via jornais porque a assinatura eletrônica do presidente não estava pronta ainda. A empresa responsável por manter o site no ar acredita que não houve problemas mais sérios e amanhã deve entregar um relatório com as informações. Primeiro momento não houve nada assim, mas eles pediram para que até o final da tarde já iam me passar todo o relatório, né? O caso segue sendo investigado para verificar se há possibilidade de identificar os autores do crime, que prevê punição de 1 ano até 5 anos de reclusão, além de multa. A gente pediu para que eles tentassem conseguir ver se o IP dessa máquina, né, que a gente acha muito difícil, porque tu sabes que essa questão de hackers, eles são muito experientes nisso. Mas a gente pediu para eles mudarem as senhas, porque eram por senhas, quem tinha acesso aqui dentro da Câmara tinha a senha. Então a gente pediu para que eles mudassem essa senha, né? Então, assim, ó, são 3 pessoas que lidam com essas senhas, então a gente já pediu para mudar, que provavelmente quando eles retornarem às suas funções na Câmara que está em recesso, eles vão ter uma nova senha, né? E a gente está estudando com esse novo projeto de uma nova página para a Câmara Municipal.
O Criciúma perdeu mais uma chance de vencer no Campeonato Catarinense. Com o empate de ontem diante do Avaí, o time tricolor atingiu 5 pontos na tabela do estadual e está na 5ª colocação. O clássico do Criciúma diante do Avaí levou mais de 8 mil torcedores para o estádio Heriberto Wilson para apoiar a campanha do Tigre dentro do Campeonato Catarinense. Mas antes da bola rolar, foi feito 1 minuto de silêncio em respeito e homenagem às vítimas do incêndio de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Após a homenagem, o início do jogo. Criciúma começou se destacando na primeira etapa e logo aos 7 minutos, após uma jogada intensa pela esquerda com André Gava e Tartá, Marlon invadiu a área, tirou o zagueiro e bateu forte cruzado para abrir um placar. Criciúma 1, Avaí 0. Um minuto depois do primeiro gol, mais uma chance para o Tigre. Mas foi só o início que o Criciúma mandou dentro de campo. O Avaí foi crescendo aos poucos e assustou. Primeiro com o Rodriguinho, que por muito pouco não empatou. Rodrigo Tizen 2 vezes tentou de fora da área, mas não conseguiu. No final do primeiro tempo, Matheus Ferraz quase ampliou o marcador, mas mais uma chance desperdiçada. O primeiro tempo terminou assim, com o Criciúma com vantagem no placar, mas com o Avaí com o futebol melhor dentro de campo. No início do segundo tempo, logo no primeiro minuto, um susto. Quase que a Elson alcança o empate para o Avaí. Já aos 18 minutos, o Tigre respondeu bem. Zé Carlos deixou Fabinho na cara do gol, mas o atacante desperdiçou a chance. Outras tentativas de ampliar o marcador surgiram na sequência com Diego Renan. O Avaí chegou um pouco mais aos 35 minutos. Depois de um cruzamento na área, Marquinhos, sem marcação e com calma, fez um golaço e deixou tudo igual no Majestoso. Após o empate, o tricolor buscava reverter a situação, mas tudo em vão. E ainda correu o risco de o adversário virar o placar. Aos 48 minutos, num contra-ataque, Arlan, que não marcou por muito pouco o segundo gol havaiano. Criciúma 1, Avaí 1. O comandante havaiano, apesar do empate, aprovou o desempenho dos atletas dentro de campo. A presença do Marquinhos dá essa maturidade dentro do campo de jogo e dentro de tudo que nós trabalhamos, né, os jogadores acreditar naquilo que foi passado e dentro do campo não se abater com o que aconteceu no caso do gol. E a gente manteve a postura, continuou rodando a bola, pressionando o Criciúma. Isso foi importante, acreditar no trabalho. Já o técnico tricolor acredita que o jogo poderia ter um final com vitória, mas reconhece que foram poucas as oportunidades. Eu acho que foi até justo, né? Pelo que nós criamos e eles criaram, e da maneira que nós criamos também, que não foram tantas oportunidades, mas poderíamos ter saído vencedor. Se acho que aquela bola do Fabinho entra ali, poderia ter definido a partida. O volante Amaral afirma que buscava uma vitória, mas que dentro de campo, devido ser um clássico, encontrou dificuldades. O clássico todo mundo sabe que é difícil, né? Pontuamos, era um jogo dentro de casa onde a gente queria vencer, infelizmente não conseguimos, mas acho que é a bola para frente. A gente tem mais um jogo agora contra o líder, né? Respectivamente, que é o Chapecoense na quarta-feira, e vamos lá para vencer. O Criciúma se prepara para o próximo jogo nesta quarta-feira diante da Chapecoense. O Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Tenham todos um ótimo início de semana. Outras informações amanhã ao longo da nossa programação. Até mais!